Fala galera, estamos iniciando mais um Do Zero Podcast. E aí, Kelvin? E aí, Eduardo? Tudo certo ou não? Tudo certo, graças a Deus. Cara, que sonho realizado. Chegamos ao grande dia, cara, do primeiro podcast, cara, gravado. Podcast, esse é o oficial, né? Esse é o primeiro. O primeiro depois do zero. Porque, cara, tudo isso aqui, como a gente já conversou várias e várias vezes, né? Começou literalmente do zero, sem microfone, sem braço de microfone, sem mesa, sem nada. Só tínhamos a vontade e o direcionamento de Deus, porque essa vontade surgiu a partir disso, a partir das nossas orações, das nossas conversas. E eu creio que isso aqui, esse sonho realizado, vai ser uma ferramenta nas mãos do Senhor. Com certeza, cara. Eu acho que sem a gente saber, a gente já estava treinando para esse dia. Porque fazem 2 anos que a gente já vem orado. A gente já vem conversado sobre a palavra do Senhor todos os dias, né? Durante a nossa oração do meio-dia, né? Eu vejo que hoje é a concretização de um sonho, de um projeto, de levar a palavra de Deus de uma maneira espontânea. Eu acho que essa é a palavra, espontânea. Levando a palavra com a nossa visão, com o nosso entendimento, né? Expondo a palavra de Deus no dia a dia do cristão. Eu acho interessante, né, que a Bíblia ela tem vários livros, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. E cada um deles conta a história, as histórias, os relatos bíblicos de uma maneira, de uma ótica. E aqui a gente vai fazer isso, expor a palavra do Senhor na ótica cristã do dia a dia. É interessante e é o que realmente é o que a gente tem feito nas nossas orações do meio-dia, que na verdade é 1h da tarde. Mas e a gente tem lá, a gente nunca leva uma palavra pronta, sim, né? Mas a gente começa a conversar assuntos do nosso cotidiano. E quando a gente pega, conversa esses assuntos e a palavra de Deus entra. Porque o que acontece? A vida nossa é diante de Deus. E tudo que acontece na nossa vida tem que Deus poder estar incluído nela, né? Sim. O legal de tudo isso é que a gente vai expor o dia a dia da vida do cristão, né? Uma vida normal, como qualquer outra, só que com a visão e os princípios bíblicos. Isso que é o mais interessante, que o cristão ele vive nesse mundo, mas ele não é desse mundo, né? A gente é cheio de falha, cheio de erro. Nós, como a gente cita muitas vezes, nós não somos super-heróis espirituais, nós temos as nossas dificuldades, mas nós reconhecemos, né, essas dificuldades e tentamos melhorar dia após dia. E eu creio assim que através desse podcast a gente vai mostrar para as pessoas tirar uma visão às vezes que a gente como a gente já comentou várias vezes, engessado, que a gente tem que seguir um roteirinho. Isso. Não, cara, é dia a dia na presença de Deus. A gente ri, a gente vai para um momento de descontração. É isso que a gente quer mostrar aqui no podcast, né? Com todas as conversas que a gente vai ter aqui, vai ter pessoas convidadas para estar aqui, que também a gente vai conhecer um pouco da vida delas, sim, o contato delas com Deus, e a gente vai ver que cada vez mais a gente vai ver que cada um tem um jeito, tem um modo de agir, sim, mas todos estão alinhados na presença de Deus, né, de uma forma diferente. Sim, o interessante, né, é a analogia, né, do corpo de Cristo, né, com a igreja, né, que nós somos o corpo de Cristo, mas cada membro é diferente. O braço não faz a mesma função da perna e a perna não faz a mesma função no braço. Então, cada cristão nesse mundo tem um papel, tem um propósito, tem uma missão nessa terra, que é pregar a palavra no seu dia a dia, no seu contexto, de acordo com as suas limitações, porque Deus nos usa como a gente é. Deus nos convida, né? Vinde a mim como estás.
Deus nos aceita como a gente vem do mundo. Sim, claro, para a gente permanecer da mesma maneira, né? Tem muitas coisas que a gente vai ter que mudar, a gente vai ter que renunciar, né? O pecado, muitas coisas, mas muitas coisas que são no nosso estilo, vamos dizer assim, como a gente já tinha conversado, né? Você gosta de usar, por exemplo, uma camiseta de gola normal, ou gosta de usar uns shorts, um tênis. Agora, para você ser cristão, você não vai deixar de vestir essa roupa. Você vai usar a camiseta, você vai usar o tênis, sendo cristão, levando essa identidade, e pessoas também vão se identificar com esse estilo. E isso que é o interessante. Não colocar todo cristão dentro de uma caixinha que tem que ser todo mundo igual. E sim nessa diversidade, como é o corpo de Cristo. Realmente, é a multiforma de Deus trabalhar, né? Sim. E a gente eu creio que a gente vai expressar muito isso aqui, e as pessoas vão enxergar aqui nesse lugar a multiforma de Deus, e a diferença entre todos os membros, né? Entre todas as pessoas. Cara, é muito bacana esse momento que a gente tá iniciando aqui, cara. Esse é o começo de algo novo, é o começo de algo grande, tanto na minha vida, quanto na tua vida, quanto na vida de quem a gente alcançar através disso aqui, né? Porque, como a gente fez antes de começar isso aqui, a gente consagrou tudo a Deus, né? Porque a gente entende que se tudo isso está acontecendo é porque Deus... E as pessoas podem às vezes até pensar, né, tipo, cara, a gente não tem o melhor microfone que tem no mercado. Sim. A gente não tem os melhores equipamentos, mas a gente fez algo de excelência para o Senhor. Sim. Com o recurso que a gente tem no momento. Sim. Com certeza vamos melhorar conforme a nossa capacidade, porque a gente sabe que precisa dar o melhor de nós. E nesse momento, isso aqui é o melhor que a gente tem para começar. E tudo precisa de um início, né? Isso. A gente estava do zero, mas agora a gente deu um ponto de partida. Interessante, né? Então, cada pessoa que nos seguir nas redes sociais, no YouTube, vai poder participar desse crescimento, nessa evolução nossa, né? Aqui até como a gente estava conversando nos bastidores sobre o posicionamento, né? Sobre os equipamentos aqui, como a gente vai lidar com tudo isso, é algo tudo muito novo. Sim. E quem nos acompanhar vai poder acompanhar esse crescimento, e a gente vai ver lá um ano depois como a gente começou, como a gente vai estar alcançando pessoas e ouvindo. Eu tenho fé que pessoas vão se converter, vidas serão mudadas, transformadas a partir desse podcast. E talvez hoje a gente tá um pouquinho travado, um pouquinho, né, ainda não tá dando aquela liberdade, mas eu creio que com o passar dos dias a gente vai agir de cada vez uma forma mais natural, né? Porque é isso que a gente quer passar aqui. A gente quer passar a nossa forma natural de ser, né? Tipo, a gente não quer pegar e criar um personagem aqui, né? A gente quer ser nós mesmos, né? Né? A identidade que Cristo deu pra nós, né? Sim. Porque... falar. Isso, a gente tem que corrigir, tipo, não se atravessar na frente do outro. E é isso aí mesmo, cara. A gente vai conseguir ser natural a partir do momento que a gente começar a treinar, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Pegado de surpresa aqui, cara. Isso não estava combinado. Cara, me fale um pouquinho mais qual que é a tua missão de vida. Missão de vida? Isso. Como me especifique um pouquinho aí o que... Pra que o senhor te chamou? Cara... Como diz a palavra, Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, né, cara? Eu sempre comento, assim, que, cara, eu sou improvável na presença de Deus hoje. Com a vida louca que eu tinha antes, eu sou um improvável de estar falando de Jesus, de estar pregando a palavra. Como eu falei, tenho muitas falhas, muitos erros, mas, cara, o que eu era antes, hoje... E eu acredito, assim, que a minha missão é pegar e... cara, levar a palavra. E eu acho que hoje levar a palavra para as pessoas que talvez sejam mais difíceis de alcançar.
E eu creio, cara, que esse é o momento que Deus está dando uma ferramenta para que isso aconteça. Claro, vai ter que vir a evolução do Senhor, porque ainda, cara, eu sou uma pessoa totalmente tímida. Hoje, tipo, eu consigo me desenvolver um pouco melhor, prego na igreja e tudo mais, mas eu sou uma pessoa tímida. Tanto que, cara, eu andava na rua, as pessoas achavam que eu era metido, mas não é que eu era metido. Tinha dois motivos. Às vezes eu não cumprimentava as pessoas comentavam que eu não cumprimento. É que eu sou quase cego, né? Daí eu não enxergava a pessoa, como que eu ia cumprimentar. E outra que eu era tímido de chegar e conversar com as pessoas e tal. E tanto que até hoje, pra mim, conversar com uma pessoa, a não ser que ela venha, às vezes pedir um serviço pra mim, alguma coisa assim, eu aprendi a lidar com isso. Mas eu ainda tenho uma timidez e ainda, talvez eu passe pra algumas pessoas essa impressão de mentir. Mas não sou, cara. Tipo, é vergonha mesmo e às vezes é por não enxergar mesmo a pessoa, né? Porque o grau do óculos é forte. Então, mas em questão da missão, cara, eu acho que é isso. Levar a palavra de Deus para as pessoas, pregar o evangelho, falar do meu testemunho de vida. Porque, cara, cada oportunidade que eu tenho no meu dia a dia, eu pego e falo do meu testemunho para as pessoas. Eu falo, às vezes eu comento das minhas falhas, dos meus erros. Eu comento aonde Deus me corrigiu, aonde Deus pegou e começou a me moldar, os processos que eu passei até agora. E eu sei que ainda tem muitos processos que eu preciso passar para cada vez crescer mais na presença de Deus, né? Tipo, que Cristo cresça na minha vida, eu diminuo, mas eu preciso crescer na presença dele, mais próximo dele, né? E as situações da vida, do cotidiano, que vão me conduzir para isso. Cara, o mais interessante é que esse podcast ele vai nos dar a oportunidade de alcançar o público mais jovem, né? Que, como você falou, é mais uma ferramenta para que a gente, vamos dizer assim, tá tão em alta hoje, o podcast, o videocast, né? Cara, é mais uma ferramenta que a gente vai usar para alcançar pessoas, né? Cara, é uma ferramenta que eu vejo assim que pode alcançar muitas vidas. E foi algo assim que aconteceu. Tipo, o interesse por isso aqui foi ver outros podcasts. Sim. Teve pessoas que inspiraram a gente a começar isso, porque é uma ideia que já vem crescendo bastante, se a gente for ver, né? Sim. Então a gente, cara, e tudo que é como dizem, cara, tudo que é bom você copia. É uma coisa boa, uma ferramenta boa para ser copiada. Então a gente tá copiando pra gente pegar e expandir o evangelho, pra gente levar a palavra, pra gente alcançar as pessoas, tanto da nossa cidade quanto de outros lugares. E eu creio assim que tudo vai ser direcionado. A gente vai ter direcionamento em tudo. A gente vai ter que caçar pessoas pra gente conversar. A gente já tem alguns nomes assim de Sim. pessoas aqui da nossa cidade que a gente sabe, conhece a vida delas, tem uma história de vida legal para ser contada aqui e que talvez alguém que está assistindo Sim. vai se identificar. Sim. É muito, muito interessante isso. O mais interessante no compartilhamento de experiências e de testemunhos e vitórias vencidas, que a gente mesmo se inspirou em pessoas para que a gente chegasse até aqui, né? Como a gente já havia comentado, né, sobre o Thiago Brunet, né? Cara, o cara é demais, né? Ele revolucionou tanto a minha vida como a tua vida, falando um tema que, se for ver, é bíblico, mas não tão falado, sobre a inteligência emocional, né? O quanto é importante na vida do cristão ele ter essa inteligência emocional, porque nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Muitas vezes a gente cuida do corpo, cuida da alma, mas do espírito da gente já acaba não cuidando, né? Pois é, e a gente precisa, né? Precisa alinhar os nossos pensamentos. A gente tendo uma inteligência emocional, a gente vai aprender a lidar com situações, né?
lidar com situações no nosso dia a dia, que a gente comenta, né, bastante assim a respeito da forma que a gente vai se portar diante de uma situação. Sim. Vai alterar a forma que ela vai ser conduzida, aquela situação. Se a gente, por exemplo, numa batida, vamos citar um exemplo, uma batida de trânsito, a forma que eu me portar vai refletir. Se eu pegar, vou dar um exemplo, um dia eu peguei, tava indo, me distraí, bati num rapaz. Naquele momento eu desci do carro, peguei e fui ver o carro dele, o que tinha acontecido, nem olhei pro meu, só encostei num lugar que não ia ter problema. E peguei e falei, não, vamos resolver, vamos aonde que você quer levar pra arrumar, vamos lá fazer orçamento, tal. Eu já me entendi com ele ali, a gente pegou e resolveu, foi lá, resolveu o problema, cheguei, coloquei no outro dia a gente já mandou arrumar o carro dele e tudo mais, a gente se resolveu, tudo tranquilo. Mas vamos inverter um pouco essa situação. Se tivesse batido no carro dele e ele, isso não foi uma atitude minha, foi uma atitude dele. Se ele tivesse saído agressivo de dentro do carro, tinha mudado todo esse contexto, talvez a solução do problema dele teria sido mais complicada. Mas como a forma que ele se portou na hora disso aí, a gente resolveu tranquilamente o problema. Interessante, né? Como a gente estava comentando, né? 80% dos nossos problemas podem ser evitados. Então, com a inteligência emocional, você vai ter inteligência para você resolver problemas e para você não criar problemas também, né? Às vezes a gente acaba, no nosso dia a dia a gente cria, às vezes não, inúmeras vezes nós criamos problemas por não pensar no momento, por não refletir, por não ter essa inteligência emocional, né? E o mais interessante de tudo, que essa inteligência, que seria a sabedoria milenar, que vem de Deus, e na palavra vai dizer que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Então tudo isso que hoje, na atualidade, que o coach vem pregando e vem defendendo, é algo milenar que já estava escrito há 2000 anos atrás. Interessante, né? É interessante, cara. E isso é levado para uma vida, né? Sim. Se a gente aplicar o livro de Provérbios na nossa vida, a gente vai muito mais longe, né, do que a gente já vai. Cara, é muito interessante esses assuntos. A gente vai um dia chegar, trazer uma pessoa com bastante respaldo para falar sobre esse assunto aqui. Tanto esse assunto quanto muitos outros, né? A gente crê que a gente vai conseguir atingir muitos assuntos através desse podcast, coisas que vão conduzir as pessoas a refletirem e a melhorar a sua qualidade de vida, né? Sim, já vamos deixar aí uma deixa aí no ar sobre assuntos, né, que são bíblicos, mas não são citados. Sobre alimentação, a palavra diz. Sobre alimentação, sobre educação financeira, a palavra diz também. Todos os assuntos cotidianos que a gente vai trazer aqui, elas vão ter um respaldo bíblico. Porque a Bíblia ela é completa. Todos os assuntos que você pensar, a Bíblia tem a resposta e te dá o respaldo. Sim, e tanto que como tudo tá ali na palavra e todo mundo tudo tem algo bíblico ali, todos os assuntos que a gente entra, né, muitas vezes, Eduardo, a gente entra num assunto... Não tem, tipo, de princípio, não tem nada a ver com a palavra, não é um momento que a gente vai, vamos pregar ou vamos falar alguma coisa. Não tem nada a ver. De repente a gente tá ali, quando a gente veio uma revelação, algo de Deus, a gente pega e já faz o mover, né? E tipo, Deus movimenta aquilo ali pra gente, converte pra Ele, né? Sim, muito interessante, né? Jesus usava muito isso, né? As parábolas. O que as parábolas? Era a exposição daquilo que Jesus queria falar através do cotidiano, do dia a dia. Vamos dizer, lá pro agricultor, Deus falava através das coisas do campo. Pro pastor, Deus citava o exemplo das ovelhas. Então é muito interessante essas comparações e a gente vai trazer isso dos dias de hoje, né?
Sim, cara. É que nem a gente tava conversando na academia, na esteira ali, a gente entrou num assunto sobre academia, sobre como o processo do músculo ali crescer e tudo mais, e a gente conseguiu entrar no assunto de Deus, né? Que é através a questão do rompimento da fibra muscular, que daí vem o rompimento não, na verdade ela dá uma micro lesão, né? E que daí as células se multiplicam ali e daí é aí que ela vai crescer. E na igreja também, às vezes tem lesões na igreja e se os outros membros, as outras células da igreja tentarem ajudar, ajudar ela a cicatrizar, vai dar o crescimento para a igreja. Foi uma reflexão na esteira. Na esteira. Coisa do dia a dia, né? Que nem eu falei, se nós estivéssemos gravando aquela hora, seria um assunto, um tema bem bacana. Talvez agora, como foi, a gente só uma lembrança, não saiu totalmente como foi no momento, né? Sim. Mas, cara, são reflexões do nosso dia a dia, cotidiano. A gente vive tudo por causa de Deus. Que a gente tá aqui por causa de Deus, né? Sim, cara. Então, se a gente fosse colocar tudo nesse vídeo, ficaram dias aqui contando experiências de como Deus fala conosco através de experiências. Já que a gente está falando em experiências, eu vou contar uma experiência que eu tive há poucos dias, né? Então, eu tava em casa, inclusive durante o isolamento, que a minha esposa estava com Covid, e ela pediu para mim arrumar o varal de casa. Tava meio frouxo lá, meio caindo. Sim. E eu ali arrumando, e tinha um pé de ameixa no lote do vizinho. E tinha lá os pássaros comendo aquelas frutinhas. Daí eu parei para pensar, né, analisando assim, né, aquela cena, né, fiquei olhando, né, e parece com o Espírito Santo dizendo, né, observe, né, as aves, elas não plantam, elas não colhem, mas Deus as sustenta elas. Então Deus usou uma pessoa para plantar aquela árvore para que um pássaro pudesse se alimentar. Cara, como isso é maravilhoso, cara. Então todos os assuntos convergem para a palavra, convergem para Deus. A criação, né, do mundo, cara. Você consegue ver o mundo de duas maneiras. Como tudo é um acaso ou tudo é um milagre. E eu prefiro a ótica de que tudo é um milagre. Cara, não tem como uma explosão criar tudo isso. Já viu você estourar uma bombinha e aquela bombinha gerar algo sobrenatural? Não, né? Agora é a minha vez. Vou te pegar. Com duas palavras. Uma palavra para quem era o Eduardo antes de Jesus e outra palavra para quem é o Eduardo depois de Jesus. Nossa, cara, agora você me pegou mesmo. Chuva do cara não dói, né? Não dói. Cara, então quem eu era antes de conhecer a palavra, cara? Com uma palavra. Com uma palavra só. Seria a palavra desestruturado. Cara, se eu te falar que foi a palavra que veio na cabeça antes de você falar. Não porque eu tô dizendo que eu via que você era desestruturado. Porque eu imaginei que você ia falar isso, cara. Não sei porquê. Cara, uma pessoa totalmente desestruturada, cara. Emocional, principalmente, cara. A cabeça, 1 milhão de pensamentos, 1 milhão de... Assim que a pessoa sem Jesus parece que ela tá numa encruzilhada assim de vários caminhos. Ela não sabe para onde ela vai. Ela não tem direção. E quem eu sou hoje? Deixa eu pensar um pouquinho aqui. Transformação, acho que seria a palavra mais adequada. Transformação. Porque, cara, como a gente já tinha conversado, como Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, cara. Eu me achava tão incapaz, cara. Uma pessoa tão improvável.
que Jesus pudesse usar. Cara, dentro de todas as limitações, todos os traumas que a gente carrega na vida, cara, eu nunca imaginei, cara, que um dia a gente estaria aqui nesse momento, cara, falando sobre assuntos relacionados à palavra. Cara, você vê como que foi uma grande transformação, inexplicável. Eu ia te fazer essa pergunta. Você já se imaginou que um dia a gente ia estar aqui sentado numa mesa falando de Jesus, começando um novo projeto? Cara, algo tipo improvável. Improvável. Eu nunca imaginei isso. Na verdade, eu não imaginei, tipo, a ideia mesmo de fazer isso aqui exatamente foi há poucos dias, né? Uns 15 dias? Mais ou menos. Tipo, eu comecei a assistir bastante podcast e, cara, eu vou abrir, foi a graça. Cara, eu comecei a ter contato com podcast porque o meu amigo Cassiano e o Didio ali começaram um podcast em Guarapuava e eu comecei a assistir eles e através deles eu comecei a assistir outros podcasts. Comecei a assistir alguns do Critique, que falava sobre finanças, um assunto que me interessa bastante e tal, porque a gente precisa se consertar, é uma área da vida da gente que a gente precisa se consertar demais, né? Que evita muitos problemas se a gente conseguir se consertar nessa área. Eu comecei a Critique, assisti alguns do Flow também, que tinha alguns cara de finanças lá também que estavam me interessando. Assisti alguns outros mais aleatórios também do Flow. Daí você me mandou um vídeo, um corte do Hub também. Show de bola. Daí eu peguei e comecei a assistir o do Hub ali, que voltou mais pra palavra de Deus ali, pessoas assim, coisas que me impactaram muito ali. Então, cara, isso... E daí eu cheguei antes até do Hub ali, que eu cheguei e falei, né, cara, seria interessante a gente fazer um podcast, né, não sei o que e tal. E, de repente... Só que ficou no ar, né? Isso. Ficou totalmente no ar ali e, de repente, a gente começou a se afunilar, né, pra hoje a gente tá aqui. E hoje a gente começou o podcast com o nome Do Zero. Começando do zero, literalmente. Do zero mesmo. Esse nome veio aquele dia. E a gente tentou, né, no nome. E tentava um nome, ia pro pesquisar, já tinha. Tentava outro, não ficava legal. Não tinha nossa cara, né? Não tinha nossa cara, não tinha nossa identidade. Talvez tem pessoas que vão dizer, mas do zero nem é tão criativo. O nome legal. Mas pra gente tem um significado, sim, né? Tem um significado ali. E, cara, foi lá na igreja que eu acabei pensando lá e falei pra você. Na hora que eu falei pra você, eu senti assim, não vai rolar esse nome, eu acho, porque eu acho que não gostou, não. Daí, de repente, você vem, pá. Daí, cara, e estamos aí. Cara, como tudo foi na direção de Deus, cara. O nome, a compra dos microfones, a construção da mesa, cara. Tudo, né? Tudo foi muito alinhado e aconteceu tudo muito rápido. Se for ver, não deu 15 dias, cara. A gente montou tudo e tudo chegou no tempo certo, antecipado, cara, para que hoje a gente pudesse estar aqui, cara, concretizando e realizando esse sonho. No primeiro contato que a gente teve, né, que a gente fez a primeira reunião ali e tal, a gente falou, não, quantos dias? Vamos estipular mais ou menos 30, né? Isso. E tá acontecendo antes, né? Mas tudo na direção de Deus. Que nem você falou dos microfones. Cara, o microfone foi interessante, né? A gente escolheu uns microfones, foi pedido pra ser comprado eles. Chegou na hora, não tinha aqueles que a gente queria, eu dei uma pesquisada, cara, foi uma pesquisada no nível turbo do negócio ali, eu peguei, olhei, vi nem tinha muito review, na verdade, na internet, dei uma olhada dentro das nossas condições, do momento, peguei e falei, cara, vou mandar vir. Peguei e falei. E a gente tinha. Como que era? A gente tinha planejado comprar 2, né? 2. Falei, vem 3, né? Mandei pedir pra vir 3. E foi. E, cara, se encaixou perfeitamente pra estrutura que a gente tinha no momento, né? Sim. E tudo, né?
mesa, tempo de fabricação, tudo, cara. Sim. Tudo, cara, foi... Porque tá na direção. Eu creio que tá na direção. Cara, e eu acredito, assim, Kelvin, que, cara, novos projetos surgirão a partir desse podcast, cara. A gente já tá até trabalhando outras ideias, né? Eu tenho certeza que a gente vai inspirar muitas outras pessoas que vão olhar pra gente aqui, iniciando, e vão ter uma iniciativa também de levar a palavra de uma outra maneira, de acordo com a sua identidade, né? Sim, com sua identidade, seus recursos, porque às vezes as pessoas fantasiam o negócio. Sim. As pegam e dizem, que nem eu comentei aquele dia que a gente fez um teste do podcast, eu comentei com você. Quando eu comecei a trabalhar sozinho ali e tal, eu pensava em montar minha loja. Eu pensava, cara, eu preciso ter 50, 60 mil ali pra mim começar a minha loja. E fiquei ali, né? E 9, 10 anos depois, quase, eu fui montar minha loja com quase zero de recurso. E as coisas começaram a se estruturar. Então, e a mesma coisa, o podcast, a gente começou do zero, e a gente foi e montou. Estamos dando o melhor que a gente pode dar nesse momento, como eu falei no início. Tudo que a gente fez aqui foi de excelência, né? Fazendo o melhor dentro dos nossos recursos para Deus, né, cara? Porque isso aqui, como eu já comentei com você, isso aqui não é mais uma tentativa e erro. Vamos fazer isso aqui para ver se vai dar certo. Isso aqui já deu certo, cara. Já deu. Porque é na direção de Deus, cara. E eu tenho certeza, cara, que grandes coisas Deus tem para fazer a partir desse projeto, através de nossas vidas. E que Deus nos capacite, cara, todos os dias a levar a palavra dele da maneira simples e objetiva, como a gente vai citar aqui, de uma maneira despojada. E, cara, vamos pra cima. Cara, eu vejo assim que daqui vai sair mesmo muitas coisas. A gente vai atingir muitas pessoas e vamos trazer pessoas aqui também que vão agregar na vida das pessoas. E, cara, eu creio assim que o objetivo nosso aqui é fazer a diferença na vida das pessoas, na nossa sociedade, na nossa cidade, através disso aqui. É uma ferramenta que pertence a Deus. A gente está conduzindo ela. E espero assim que Deus dê espero não, Deus vai dar a direção para nós, que em momento algum a gente se deixe levar pelas nossas emoções, mas sim que a gente seja conduzido pelo Senhor, né? Cara, o mais interessante é que a gente começou aqui com essa ideia, cara, com uma euforia, ali até no primeiro dia, né? Uhum. Cara, a gente tava animado, empolgado e tal, a gente começou a fazer as contas, cara, tipo, como se fosse alguém tivesse murchado na nossa bola, né? Cara, você vai ver tantos gastos, cara, e a gente precisava de um recurso tão grande, né, pra gente montar. Tipo, e deu aquela balada, né, cara? Deu. Cara, mas a gente encontrou soluções de maneiras que a gente conseguiu, cara. A gente foi adaptando as nossas reais condições, né? Como a gente comentou, não vamos dar um passo maior que a perna que não vai dar certo, né? Com certeza vamos melhorar, precisamos melhorar câmera, precisamos melhorar muitas coisas. Sim. Mas isso é o tempo ao tempo, né? Mas o principal a gente já fez. Ponto de partida, o início, saindo do zero, seguindo em frente. O zero vai ficar do zero vai ficar no nome. Mas a gente já deu o início para alcançar pessoas. Instagram ainda tá 0 seguidores, Facebook ainda tá 0 seguidores, YouTube ainda tá 0 inscritos, talvez você já tá assistindo, você já clicou e já se inscreveu no nosso canal, você já foi lá no Facebook, deu aquele like na página, Instagram já tá seguindo a gente e é isso aí. Mas começou no zero. Isso mesmo. E agora, avante. E compartilha ajuda a gente, fortalece aí, isso. Compartilha esse vídeo, leva para as pessoas. E eu creio que esse é um tempo
novo de Deus na nossa vida e que vai alcançar mais e mais pessoas. E vocês que estão assistindo esse vídeo também são ferramentas para que isso aconteça, para que cada dia a gente melhore aqui. Nós estamos abertos a sugestões. Sim. Pessoas, sabemos que vamos receber muitas críticas, sabemos que vamos enfrentar dificuldades, sabemos, mas a gente sabe quem que governa a nossa vida e quem que está na direção de tudo isso, e que o mover de Deus vai nos auxiliar, vai nos fortalecer, e cada vez mais a gente vai poder avançar, né, Eduardo? Isso. Que através daqui a gente veja projetos sociais acontecendo, Amém. Novos projetos, muitas coisas acontecendo, através dos nossos convidados, cara, inúmeras coisas, né, Eduardo? Isso mesmo, cara. Então, cara, só temos a agradecer a Deus, né, cara, por mais esse projeto, cara, por mais essa vitória que Deus está nos concedendo, essa ferramenta, cara. Toda a honra, toda a glória para Ele, né, cara? Verdade mesmo. Aquele abraço, até o próximo podcast do Zero Podcast. Ainda precisamos se adaptar nessa parte aí. Mas aquele abraço, vocês moram no meu coração. Talvez eu não conheça você, mas tem um cara que conhece desde o teu levantar, do teu deitar, sabe quantos fios de cabelo que você tem na cabeça. E o nome desse cara é Jesus Cristo, ele te ama. Aquele abraço, fica com Deus. Amém. Valeu, galera, aquele abraço. Sigam a gente nas redes sociais ali e até o próximo. Fortalece nós.